Olá, sexto ano. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para dar continuidade à nossa aula sobre atmosfera e clima, certo? Esse assunto aí, essa continuação aí do nosso assunto você encontra lá na página 221 a 226, ok? Vamos lá. Então, página 221, pessoal, interferência dos fatores geográficos sobre o clima, né, galera? Na aula passada, nós falamos aí sobre as características da atmosfera, né? Falamos sobre alguns fenômenos também atmosféricos aí, elementos climáticos, contextualizamos aí, diferenciamos clima e tempo, né? Falamos de temperatura, de precipitação, falamos de vários tipos de precipitação, como chuva, granizo, neve, enfim. Então, hoje nós vamos falar sobre a interferência de alguns fatores aí geográficos, né, sobre o clima, como que isso influencia. Olha lá, a latitude, iniciando pela latitude, né? Acompanhando o seu livro. Para compreender o clima, é preciso saber que entre os fatores mais importantes para a determinação de um clima está a quantidade de luz solar de cada região do planeta. Que cada região do planeta recebe ao longo do ano, ou o fator latitude, né? Então, olha só, a gente sabe que a Terra tem um eixo de inclinação, né? Nós já estudamos isso lá no segundo bimestre, que ela não está totalmente ali certinha, no prumo ela tem uma leve inclinação, ok? E isso vai influenciar na quantidade de luz solar que determinado local está recebendo, né? É aí que a gente chama aí de latitude, né? De que determinada latitude está recebendo a quantidade de raio solar. Olha só, conforme na imagem que tem no seu livro e aqui no slide, né? Você vê a quantidade diferente desses raios solares. Olha só, tendo por base a linha do Equador, à medida que nos aproximamos dos polos, a latitude ela vai aumentando e as temperaturas vão diminuindo. Isso acontece porque, em razão da forma de geóide da Terra, os raios solares eles atingem a superfície terrestre de forma diferenciada, né? Forma de geóide, essa forma que ela não está perfeitamente inclinada. Aqui na imagem, né, um esquema de distribuição dos raios solares na superfície terrestre durante o período do verão no hemisfério norte, né? Então aí você percebe, coisas que a gente já falou, partindo da linha do Equador, né, as temperaturas elas são mais elevadas, certo? E as latitudes elas são mais baixas, o Equador é zero, né? Estudamos isso aí quando falávamos aí sobre latitude e longitude. Quando você vai se afastando mais da linha do Equador, as temperaturas elas vão caindo, vai ficando mais frio e as latitudes vão aumentando, ok, galera? Olha só, continuando lá no livro, lembremos que latitude é a distância em graus de um ponto qualquer da Terra em relação à linha do Equador. Pode ser norte ou sul e vai de 0 a 90 em cada um dos hemisférios. Entre a latitude e média térmica, há uma relação inversa. Sendo assim, quanto maior a latitude, menor será a média térmica e vice-versa. Isso ocorre em decorrência de dois fatores. O primeiro, a curvatura da esfera terrestre acarreta maior inclinação da incidência da luz solar sobre o solo à medida que nos afastamos do Equador, né? A curvatura da Terra que eu falei para você, ok? E número 2, próximo aos polos, em virtude da grande concentração de gelo, né? Neve, os icebergs, há uma ampliação da superfície branca, ocasionando uma maior reflexão da luz, né? Por conta aí da quantidade de neve que nós temos aí nos polos terrestres, né? O branco ele acaba refletindo essa luz solar. Então, como a gente observou, né, essa distribuição ela é irregular da luz solar sobre a superfície do planeta, ela cria climas diferentes. É por isso que temos vários tipos de clima, por conta aí da curvatura da Terra e a distribuição desigual, digamos assim, de acordo com a latitude. Ela vai criando climas diferentes, levando ao desenvolvimento das chamadas zonas climáticas, que já estudamos também isso em capítulos anteriores. Contudo, convém salientar, né, que fatores geográficos como o relevo, no caso as altitudes, né, a distância do mar, além da dinâmica das massas de ar, as nuvens, e das nuvens criam diferentes climas em uma região, ok, galera? Então, temos aí como fatores geográficos como a variação de temperatura, ela varia conforme a latitude do planeta, ok? Continuando, e agora, a influência da altitude sobre as temperaturas, tá, pessoal? Olha só, a temperatura ela diminui com o número da altitude, né? Falando aí do relevo, né? A altitude está relacionada com o relevo.
É por isso que lugares situados na zona intertropical da Terra, mas com altitudes superiores a 5.000 metros, permanecem cobertos de neve. Em média, para cada 200 metros de altitude que se sobe, a temperatura ela diminui aproximadamente 1 grau Celsius. Né? E aí, tudo isso a gente já falou quando falávamos de relevo, né? Quanto mais maior for a altitude de um determinado o local, né? A temperatura ela vai ser menor, né? Vai ser mais frio, certo? E aqui nós temos aqui esse quadro que mostra essa variação de temperatura conforme a altitude, ok? Aqui no nível do mar, a zero, né? 0 metros de altitude, no nível do mar temos 22 graus, a 600 metros 19 graus e a 1.200 metros 16 graus, ok? A cada 200 metros aí diminui-se aproximadamente 1 grau Celsius, certo? Aqui no livro agora, vamos lá, acompanha comigo a leitura. Como já aprendemos, né, a altitude é a distância em metros de qualquer ponto da superfície da Terra em relação ao nível médio dos oceanos. O seu efeito sobre o clima ele ocorre da seguinte maneira. Quanto maior a altitude de um lugar, menor é a sua temperatura. Você pode perceber se algum dia for a cidade de Triunfo, em Pernambuco, que está a 1.200 metros de altitude, e comparar a temperatura dessa cidade com a cidade de vizinha de Serra Talhada, cuja altitude é em torno de 400 metros. O mesmo ocorre nas cidades de Gramado, no Rio Grande do Sul, São Joaquim, em Santa Catarina, e São José dos Campos, em São Paulo, né? Cidades aí que estão localizadas em pontos mais elevados. O normal, né, é que para cada 180 metros de altitude, a temperatura do ar diminui em média a 1 grau Celsius. Isso se explica pelo aquecimento da atmosfera de baixo para cima por meio da irradiação solar. Ao mesmo tempo que as camadas mais altas da atmosfera possuem menor quantidade de gases, né, o famoso ar rarefeito. É por isso que retém menos calor devolvido pelo Sol. Assim, quanto mais alto, mais frio. É por isso que o topo aí das montanhas, por exemplo, eles ficam ali recobertos por neve. E se você fizer algum dia uma escalada, você vai perceber que quanto maior a altitude, menor é a temperatura. Beleza? Continuando agora, falando sobre as massas de ar. Olha, as massas de ar e as mudanças no estado do tempo. As massas de ar correspondem a grandes porções da atmosfera, onde as propriedades do ar elas são homogêneas ou semelhantes. Existem dois tipos principais de massas de ar, as continentais e as oceânicas. Elas podem ser fria ou quente, dependendo de onde se formam. As massas de ar elas estão sempre se deslocando. Quando uma abandona a região onde se formou, leva consigo suas características climáticas aos lugares para onde se move. Então, ela está em constante movimento, né? As massas de ar elas estão num fluxo constante e aí sempre variando aí as características climáticas que a formaram. Olha só, vamos lá no livro. Essas mudanças elas dependem dos deslocamentos das massas de ar, que nada mais são do que porções do ar atmosférico com diferentes características de umidade e temperatura. São porções que têm diferente temperatura e diferentes volumes de umidade, tá, pessoal? E que ao se deslocarem junto com os ventos, claro, os ventos que é o principal transportador delas, tá? Podem provocar alterações nas regiões pelas quais passa. Por exemplo, no litoral nordestino, durante o outono e o inverno, a passagem de uma massa de ar fria, a polar atlântica, acarreta a diminuição da temperatura e chuvas, pois ao entrar em contato com ventos quentes e úmidos do oceano, provocando a condensação do vapor. De forma geral, as massas de ar elas carregam as características da temperatura e umidade das áreas onde foram formadas e podem levar essas características para outras regiões, provocando momentaneamente alterações atmosféricas. A climatologia identifica os tipos de massa de ar, dois tipos de massas de ar, as oceânicas, que geralmente são úmidas, e as continentais, que normalmente são secas. Aquelas que surgem sobre áreas densas de florestas, porém, fogem à regra em virtude do vapor liberado pela cobertura verde. Sobre o território brasileiro, atuam 5 massas de ar. 4 são quentes, sendo 3 delas equatorial continental, equatorial atlântica, tropical atlântica, quentes,
e úmidas, e uma tropical continental quente e seca, e apenas uma fria, que é a massa polar atlântica, tá, galera? E olha só, quando a gente fala em massa de ar, é isso que vai mudar momentaneamente o clima, né, de acordo com o deslocamento dela. Lembram aí que, há uns meses atrás, chegou uma massa de ar e uma frente fria no Brasil, que ela iria pegar aí todo o nosso território, né, e possivelmente chegaria aqui no estado do Amapá, né, com um frio aí nunca visto, né, e tudo mais na região, porque não é característico, certo? Então, tudo isso são influências, né? Uma massa de ar que veio lá do sul e acabou se estendendo, né? Não chegou aqui, mas chegou até ali centro-oeste, aí a região do Acre, né? Ela conseguiu ir um pouco longe, porém não conseguiu chegar aqui no estado do Amapá, certo? Mas aí foi notícia aí durante vários dias, né? Essa questão dessa frente fria. Aí nesse mapa, nesse gráfico aí no seu livro, ó, tem um mapa do Brasil e as massas de ar do Brasil. Aí temos as massas de inverno e as massas de verão, né? Temos aí a equatorial atlântica, a equatorial continental, a tropical continental, a polar atlântica, e onde aí quais regiões, quais estados aí do nosso país elas estão influenciando. Ok? Nota-se que aqui no Amapá temos muita influência da equatorial atlântica, né, pela proximidade com a linha do Equador, obviamente, e com o Oceano Atlântico, né? Você percebe aí. E também isso no inverno. E no verão, com os ventos alísios aí vindos do Nordeste. Ok? Convém salientar que a massa de ar, ao se deslocar da sua área de origem em direção a outras áreas, ela vai perdendo aos poucos as suas características originais de temperatura e umidade, e assumindo características dessas novas áreas. Ela vai se desgastando até ela conseguir pegar uma característica nova e assim sucessivamente. Tá? Ela vai se deslocando. Lembrando que é uma massa de ar, ok? Correntes marítimas, pessoal, olha só, correntes marítimas. As correntes marítimas são verdadeiros rios de águas salgadas que correm nos oceanos. Elas são originadas pela circulação dos ventos e pelo movimento de rotação na Terra. As correntes marítimas elas possuem direção constante e influenciam no clima de diversas regiões da Terra, onde atuam, pois transportam consigo temperaturas úmidas variadas. Tá? Então, essas correntes marítimas, da mesma maneira das massas de ar, elas também influenciam no clima de determinadas regiões. Vamos tentar entender isso aí. Assim como as massas de ar, né, as águas oceânicas estão em constante circulação, deslocando-se entre os oceanos. Ao fazerem isso, elas conduzem as características climáticas do ponto de origem, influenciando também o clima da região que recebe sua atuação. As correntes marítimas podem ser quentes ou frias, ok? Olha aí, temos a imagem para você no seu livro, certo? As correntes marítimas se originam nos trópicos e nas altas latitudes. Circulam por oceanos e mares e vão transportando grandes massas de água de detritos, influenciando a vida marinha. As correntes marítimas originadas na zona intertropical são quentes e menos densas e se deslocam com destino às zonas polares. As correntes marítimas originadas nas zonas polares são frias e se deslocam em direção às zonas equatoriais, ou seja, zona polar, né, se desloca para a zona intertropical. Zona intertropical se desloca aí para as zonas polares, ok? Zona polar, corrente fria, zona intertropical, corrente quente. Né? Aqui nesse mapa você consegue visualizar a dinâmica, né, das correntes quentes e das correntes frias aí dos oceanos, tá, pessoal? Não confunda. Temos as massas de ar, que são correntes de ar, né, e temos as correntes marítimas, que são pequenos rios aí que se formam, né, correntes de fato, no oceano, ok? Lembra lá do Procurando Nemo? Tem uma cena lá que o tartaruga lá, ele pega uma corrente, né, lá no Oceano Índico, eu acho, né, lá na região que eles estão, não me recordo, e aí ele pega uma corrente que vai parar em um determinado local que ele deseja, né, a corrente leste australiana, salvo engano, o nome dela é essa, assim. Beleza? Olha só, aí no seu livro temos uma imagem que mostra os efeitos aí da corrente marítima de Humboldt, certo? Vindo aí a massa de ar úmido, né? E embaixo a corrente fria de Humboldt e depois a precipitação, levando massa de ar seco aí para o topo da Cordilheira dos Andes e logo aí nas partes mais baixas, né?
dando origem também aí, alimentando a temperatura no deserto do Atacama. Olha só, na costa oeste da América do Sul, a corrente de Humboldt, a mais fria do mundo, ela exerce uma enorme influência sobre o clima do Chile e do Peru. Por ser rica em plâncton, que é micro-organismos, né, que é a base da cadeia alimentar marinha, seja de alimentação para peixes, essa corrente ela alimenta a indústria pesqueira dos países. Ela também interfere na formação do deserto mais seco do mundo, o deserto do Atacama, no norte do Chile, além de provocar as suas neblinas e favorecer o processo de povoamento da região costeira devido à riqueza de nutrientes da água, tá, pessoal? E aí, nessa imagem, nós temos aí também as correntes marítimas, tá? Igual a essa que está aí no slide para você. Beleza? Continuando agora aqui, galera, lá no livro. Proximidade e distância do mar, né? Maritimidade e continentalidade. O mar e a terra, continentes e ilhas se aquecem de forma desigual, porque as águas que se aquecem se resfriam mais lentamente que a superfície sólida. Quando você tomar banho de mar à noite, notará que a água está quente. Portanto, as áreas afastadas dos oceanos sofrem o efeito de continentalidade. Isso é, absorvem e perdem calor muito rapidamente, sofrendo grande variação de temperatura. Por outro lado, as áreas mais próximas dos oceanos sofrem o efeito da maritimidade, pois possuem temperaturas que pouco variam ao longo do dia. Damos essa variação de temperatura entre os dias e as noites e ao longo do ano, o nome de amplitude térmica, certo? Ou seja, continentalidade e maritimidade, né? Continentalidade é algo que tem influência ali, está distante dos oceanos, né? Não sofre tanta influência. E maritimidade sofre influência aí, principalmente nesse caso de temperatura, né? Das correntes aí marítimas ou sofre o efeito, né? Dos oceanos. Portanto, quanto maior a distância de um lugar em relação ao mar, maior a diferença entre a temperatura do dia e da noite. Em geral, os dias são quentes e as noites são frias. Você perceberá isso quando visitar alguma cidade no sertão nordestino, assim como Brasília e outras cidades da região centro-oeste, né? Brasília é muito seco, né, pessoal? Então, aí quem já visitou a cidade de Brasília, né, durante o dia é um calor insuportável por conta aí dessa dinâmica climática seca, certo? Só que de noite é frio. As temperaturas aí, quando a noite ela cai, elas despencam, né? Elas ficam lá embaixo, ok? E quanto agora à vegetação e temperatura, a gente já sabe que a cobertura vegetal ela contribui, né, para a diminuição das temperaturas, né, para ficar em um clima mais ameno, ok? E que o desmatamento ele contribui por contrário. A cobertura vegetal, que se distribui de forma desigual sobre a superfície da Terra, ela influencia o clima de duas formas diferentes. Em áreas com muitas árvores, né, o contato de raios solares com o solo ele é menor. Portanto, a irradiação solar também é menor. Com isso, os solos eles tornam-se menos quentes que nas áreas com vegetação mais rala, pois estas possuem menor sombreamento e, portanto, uma taxa de irradiação mais elevada. Ou seja, se você tem uma cobertura vegetal ali totalmente vasta, né, totalmente ali sólida, né, obviamente o solo não vai receber tanta quantidade de raio solar e não vai ser tão quente, né, diferente de um local que está ali com uma vegetação já um pouco rala, já desmatada. O solo de cima ele recebe toda essa quantidade dos raios solares e ele vai se tornar, vai ficar numa temperatura mais elevada. Retirando a água do subsolo por suas raízes, lançando parte destas como vapor para a atmosfera por suas folhas, né, pela chamada evapotranspiração que nós estudamos. As formações vegetais podem contribuir ao somar-se ao vapor liberado pelos mares, lagos e rios para aumentar a umidade, dando origem às massas de ar úmidas. Ok? Olha aí na imagem que tem no seu livro, né? A neblina é um fenômeno atmosférico causado pela condensação da umidade do ar na forma de vapor, né? Inclusive, quando a gente acorda, às vezes, principalmente no inverno, aqui no estado, né? Quando você acorda bem cedinho, ou então na serra do navio, que você vê aquela neblina, né? É exatamente por conta desse fenômeno aí da temperatura com a umidade do ar. Aí na outra imagem nós temos aí a área da Caatinga no semiárido nordestino. A gente sabe que é uma área de temperaturas elevadíssimas. Portanto, uma floresta mais densa ela retém o calor ambiente e sua evapotranspiração é capaz de aumentar a umidade relativa do ar, intensificando as nuvens de chuva na região, como na Amazônia. As áreas de pouca vegetação têm menor capacidade de retenção de calor e a evapotranspiração
como a caatinga, né? Tudo isso a gente falou quando falávamos aí sobre ciclo hidrológico, né? Você sabe que a floresta amazônica ela é responsável aí pela grande parte, né, da umidade aí do ar, por isso que nós temos aqui no estado uma umidade muito elevada, certo? Diferentemente, por exemplo, como a gente citou aí, o exemplo aí de Brasília, que a umidade, né, já não é tanto, já é um ar seco, ok? Galera, tem uma atividade para você agora aqui quanto a esse assunto, tá? Esse assunto aí você pode encontrar da página 221 a 226, ok? E na próxima aula a gente vai dar continuidade e falar sobre os ventos, né? Como que se formam os ventos aí e as brisas, certo? A atividade é o seguinte, olha, você vai fazer uma pesquisa sobre as principais correntes marítimas que influenciam o clima do Brasil, certo? Fazer o registro no seu caderno e aí você vai entregar lá naquela aba de atividade lá no Proeste, beleza? Fazer uma pesquisa aí sobre as principais correntes marítimas, não são massas de ar, tá, pessoal? Correntes marítimas que influenciam o clima no Brasil, beleza? Galera, qualquer dúvida aí, só mandar mensagem lá no meu WhatsApp quanto a construção da atividade, ou quanto ao assunto, ou quanto qualquer outra coisa, beleza? Na próxima aula a gente se encontra aí. Fiquem com Deus. Valeu!